Fala, meus amigos, muito boa noite. Ou como diz meu amigo Jailton, nosso amigo, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Já e Papo Reto. No dia tão especial do mês de março, hoje, véspera do Dia Internacional da Mulher, recebendo aqui nos nossos estúdios a minha amiga Andréia Peixoto, advogada, escritora, né, e reticências. André, eu costumo perguntar sempre para qualquer pessoa que vem aqui. Quem é Andréia Peixoto? O que come, o que veste, o que Ai, faz? meu Deus. Fique à vontade para responder do seu jeito. Primeiro, agradecer o convite já. E assim, a gente já tinha marcado vários momentos e nunca dava certo por conta de agendas. Mas hoje a gente conseguiu. Verdade. Falta um dia, né? Assim, menos de 24 horas, né? Para ser o Dia da Mulher, né? Primeiro, quem é Andréia Peixoto? Andréia Peixoto é uma mulher de luta, uma mãe, uma esposa, uma pessoa amiga, que tem aqui as minhas amigas aqui, que estão aqui, que eu gosto muito de referendar a minha amizade com pessoas tão importantes na minha vida. Amiga de Jailton Alves, né, que é o nosso presidente da Comissão de Cultura. André é presidente da Comissão da Mulher, de Proteção ao Direito da Mulher, da OAB Subseção Itabuna e da Comissão da Mulher Advogada. É também líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher. Então, sou uma advogada, né, que é militante, que trabalha com mulheres e por mulheres. Então, essa é a minha pauta, é a pauta de todos, é a pauta de quem trabalha comigo, sabe? Que eu não desvinculo, né, aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho, que eu gosto de fazer, que é trabalhar com mulheres. Então, são 15 anos de luta, né? 15 anos de muita dificuldade, desafios, né? Conquistas também, eu tive muitas conquistas, né? Escritora agora, né? Que é uma novidade que ninguém sabia, nem Jai. Nem Jai sabia, não é, Kali? Nem Jai, que briga comigo todos os dias falando que eu não sabia. Ninguém sabia. Chorando, né? Então, muita gente falou assim, meu Deus, você ficou caladinha. E as pessoas diziam, mas, André, você ficou calada fazendo, porque assim, muitas vezes a gente precisa se recolher para fazer aquele projeto dar certo, porque muitas vezes quando a gente fala alguma coisa no caminho não dá certo. E dessa vez, eu fiz tudo caladinha, fui fazendo, né, o meu trabalho, fiquei 3 anos afastada da Comissão da Mulher e ao convite da subseção, né, da nova gestão de Tiago Cruz, aqui que eu mando um abraço para Tiago e para todos os diretores que fazem parte, eu não sei se você sabe, mas Tiago teve uma sensibilidade de colocar 2 mulheres como presidente interinas no mês de março. E que aqui eu estendo minhas felicitações para elas duas, que é a doutora Aline e a doutora Marla. Então, elas duas, no mês de março, são as presidentes da subseção. Então, para você ver como é que um homem como Tiago, a sensibilidade dele em colocar 2 mulheres à frente nesse mês para que dê a voz e ecoe as nossas vozes através delas. Então, hoje foi um momento muito especial e Tiago deixou a gente assim, a OAB foi tomada pelas mulheres da OAB. Que bacana, muito interessante isso, e principalmente num mês tão importante, Sim. Com tanta pauta, com tanta bandeira para defender, para buscar, para realizar. E você, essa mulher empoderada que vem fazendo muita coisa. Né? E eu vou lá no iniciozinho da vida particular. Sim. Né? Como você decidiu seguir essa carreira de advogada, se especializar na defesa de mulheres? Primeiro que eu sou formada em administração. Né? Eu gostei muito do curso, mas o meu sonho era fazer direito. E eu fui já vítima de violência. Então, por ter sido vítima de violência, eu falei, não, eu quero fazer direito. Então, eu comecei a me dedicar a terminar o curso, porque o que eu começo, eu termino, né? Assim foi na política também. Sim. Então, eu falei, Nos encontramos algumas vezes nas caminhadas, mas eu falei, não, o que eu faço, eu começo, eu termino. Então, eu terminei o curso de administração e fui fazer o curso de direito. E aí eu falei, não, eu vou fazer direito porque eu quero defender as mulheres. E aí eu comecei a conversar com as mulheres dentro do curso mesmo. Eu já trabalhava, não podia exercer a advocacia, mas eu ajudava através do meu acolhimento, da minha empatia, do meu respeito com as mulheres. Assim eu fui criando laços com mulheres dentro da própria faculdade,
né, e tendo oportunidades que foi me dada, né, inclusive em gestões municipais, para que eu trabalhasse em alguns movimentos. E aí eu comecei a me colocar como essa mulher empoderada, essa mulher que quer lutar, essa mulher que quer quebrar paradigmas, essa mulher que quer sempre o melhor para outra mulher. Para mim não existe mulher que seja inimiga ou mulher que tenha Sim. algum desafeto, nada. A gente passa hoje mesmo na OAB, né? Eu vou fazer um relato aqui, eu acho que nem Cali sabe disso. Um relato que aconteceu de pessoas que não se davam, que não tinham muita afinidade comigo, por questões políticas, mas que hoje a gente fez um processo de cura, um processo de abraço, de acolhimento, de mudar aquilo que foi feito, construído há um tempo atrás, no passado. Então a gente começou a construir uma nova história, um novo futuro, que é colegas que chegaram na OAB, que me ajudaram a formar lá a festa, o evento, e que eu mando aqui um abraço para elas sabem de quem eu estou falando, e que foi muito importante para mim esse alívio, né? Essa questão da gente poder reparar alguma coisa, alguma aresta que tinha incomodado nelas, né? Sim. Mas deu certo, e isso para mim foi muito importante. Então, a gente vem construindo uma forma de evoluir. E deu tudo super certo. E é importante porque você acaba mostrando pelo exemplo também, né? Sim. Não é só aquela coisa, às vezes, de você fazer uma propaganda de uma taça, de um copo, mas você não consome ele. Exatamente. Né? Então exatamente. você acaba demonstrando na prática o exemplo desse acolhimento, né? Sim. André, você trocou num assunto talvez polêmico, mas muito sensível, com certeza. Sim. Né? A agressão à mulher que você sofreu e como tratar isso? Como você tratou isso como pessoa, como mulher? Para que hoje você possa colher outras mulheres, talvez pela dor que você sofreu, pelo que você passou, não sei o grau disso, mas isso te ajudou hoje a ser essa profissional que você é, de acolher dessa forma que você acolhe? O primeiro passo que uma mulher precisa, né, de primeira mão, isso é o que eu digo para todas as mulheres, é se empoderar. O primeiro passo é você buscar sua independência emocional, porque essa é a pior, ainda chega a ser pior do que a financeira, né? Então, quando você consegue se ver e se enxergar que você, naquele relacionamento, naquele abusos que você vivia, você estava vivendo um relacionamento tóxico, você tem que começar a mudar a sua maneira de agir. Então eu comecei a ver essa possibilidade. Eu passei por isso. Então eu passei de um relacionamento antes do meu esposo, né? Que meu esposo, que eu quero mandar aqui um abraço muito grande para meu marido, que está meio adoentado. Mas ele foi muito importante na minha vida, porque ele é o homem que... Ele é o oposto do que eu posso imaginar de um homem machista. Ele é um homem assim super, ele que faz a comida lá em casa, ele que arruma a minha casa, ele é aquele homem que cuida do lar. Que cuida do lar, porque não é uma obrigação só da mulher, mas sim também do homem. E ele faz isso sem reclamar, uma pessoa que me ajuda, né? Ele é professor, então ele tem os horários deles é melhor, mais flexíveis do que o meu, embora eu seja autônoma. Mas ele me ajudou muito nesse processo de também ter um relacionamento, porque a gente acaba se bloqueando, né, de estar envolvida em outro relacionamento. Sim. Né, porque a gente passou aquela mulher que já viveu um relacionamento. Mas olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Mulheres, é possível vocês se relacionarem com alguém que realmente mereça vocês. Mulheres que não sejam homens que não sejam tóxicos, homens que não abusem de vocês, homens que não pratiquem nenhum tipo de violência. E quando isso acontecer, procure alguém para ajudar. É um amigo que pode ajudar. Eu tenho aqui 2 amigas, elas podem me ajudar. Sim. E eu tive muito esse apoio de amigos. Então, fale para um amigo, fale para um vizinho, se empodere, diga, eu não tenho... Hoje eu estava indo para uma entrevista na TVI e uma mulher me ligou e disse, eu não tenho para onde ir, eu vou para onde? Em Itabuna não tem uma casa de abrigo, que eu acredito que parece que agora vai ter uma casa de passagem,
né? Que eu vi ainda alguns Eu também comentários. vi alguns comentários. Não sei se Espero que vai realmente acontecer. aconteça. Eu conversei também com a doutora Andréa, né, que é a primeira-dama, que ela tem esse objetivo, ela tem ido para Salvador com essas tratativas, né, e acredito que vai acontecer. Espero que seja breve, Muito porque é importante, é necessário e é uma política pública que precisa, né, e a gente precisa. E onde a gente vai botar essa mulher? Então a gente precisa colocar, eu já coloquei. Quem aqui me conhece sabe. Eu já coloquei dentro do meu escritório para ajudar, para não permitir que essa mulher seja violentada. E lembrando que a violência ela não é só física, né? Não, exatamente. A violência é psicológica. Eu digo sempre o seguinte, que nós temos... se você botar na balança qual é a violência, qual é o que mais pesa, não tem. Todas têm o mesmo peso. Exato. Não tem uma que é maior, outra que é menor. Não, todas têm o mesmo peso. Todas têm danos muito severos na mulher. Eu só melhorei, gente. Eu só melhorei a minha vida depois que eu procurei uma terapia, depois que eu tive acolhimento de amigos, de pessoas importantes, pessoas assim, uma Andréa que pudesse acolher, que pudesse... advogados, amigos, delegados, pessoas que acreditavam e falavam assim, não. Porque precisa que também a gente precisa provar que a gente está falando a verdade. Algo que é surreal. Não dá. Fora do comum. Fora do comum. A gente precisa ainda dizer, doutora, eu sofri. Aconteceu comigo. Então, assim, não precisa você ter que se afirmar e comprovar para o delegado ou delegada que você está sofrendo violência. A sua palavra tem que ter valor. A palavra das mulheres tem que ter sempre valor. Então, eu sempre digo isso. Não pensem que vocês estão sozinhas, porque nós temos instrumentos e mecanismos na cidade de Itabuna, como na cidade, no estado, no Brasil, mecanismos que dão respaldo e segurança para as mulheres. Aí você diz, mas tem mulheres que têm medida protetiva e morrem. Existe alguma coisa errada? Existe. Tem coisa errada? Tem, mas sem elas é pior. Sem a medida protetiva é muito pior. O que me veio à mente aqui, Sim. quando você falou sobre a mulher ter que comprovar, Isso. infelizmente, algumas delegacias com alguns policiais, abre aspas, Sim. profissionais, melhor dizendo, talvez por não saber, ou por não querer fazer, ou por próprio machismo, acaba enviando a mulher para uma outra delegacia, dizendo que só registra aquela queixa na delegacia especializada, Sim. quando na verdade não é. Ela pode realizar a queixa em qualquer delegacia. Sim. Né? Mas infelizmente... Acontece muito. Já vi casos assim. Aqui em Itabuna acontecem. aconteceu já muitas vezes isso. Agora, a gente tem um detalhe que a DEAN ainda não está no funcionamento 24 horas. Sim. E aqui a gente faz um apelo à administração pública para fazer uma pressão, já que, por exemplo, nós temos um prefeito que é próximo do governador. Então, a gente precisa de concursos. A gente precisa... Porque a culpa não é da DEAN. Mas a gente precisa de quê? De pessoas, de pessoal, para que estejam naquela localidade. Então, é necessário, não pode ficar lá algumas pessoas, e ainda por cima tem policiais homens que não podem, muitas vezes as mulheres não querem ser atendidas pelos homens. Sim. Então, precisa que seja atendido por mulheres. A DEAN tem melhorado muito, substancialmente. Eu te dizer, porque eu tive uma conversa com o juiz da cidade, e ele fala, olha, a DEAN tem melhorado muito, mas a gente ainda precisa melhorar. Mais ainda, a cada dia a gente precisa ter essa melhora. Mas depende muito da administração. A gente precisa que o prefeito, junto com a primeira-dama, ou com toda a equipe, secretários, façam uma pressão com o Estado, Bahia, com o presidente, né, em termos de que amplie, que diga, não, Itabuna não tem uma DEAN 24 horas. Envolve politicamente, né? E não pode ser a Andréa que chegar lá Sim. e fala, dizer, eu quero abrir, eu não tenho como fazer, eu estou com as mãos atadas. Você tá. Mas se a gente fosse um político e tivesse lá dentro, a gente ia brigar por isso. A mesma coisa eu digo, se tiver a administração, ela pode encampar essa luta, porque é uma luta que não é só minha. É uma luta da população, é uma luta... Porque homens também precisam estar nesses enfrentamentos. Não é uma luta só de mulheres. Então, eu faço sempre, e se o
prefeito estiver nos ouvindo, nos ajude a trazer com a DEAN 24 horas, a trazer também a casa de abrigo. Ele já tem feito algumas coisas, né, que a gente tem visto aí da questão no hospital para as mulheres. Isso foi de uma forma assim, espetacular. Muito Foi importante. muito bom, foi importante. Então, assim, a gente tem que ressaltar esses mecanismos também que foram do município, né, que eram da ajuda do Estado e de outras instituições, para que desse esse apoio à mulher. Né? Muito importante. André, na sua experiência, qual o caso que deixou assim, mais marcado e vivenciado na sua carreira? Teve um caso que foi de uma mulher em cárcere privado. Né? Eu fui para essa... porque ela tinha me procurado e eu fui junto com a polícia. E eu não vou mais, porque eu enlouqueço, né? Eu falo logo, eu enlouqueço. E eu penso que eu sou uma delegada e quero entrar, não tenho arma, não tenho nada. O cara já me marca, né? Que já fala assim, essa daí é doida, porque assim, mulher sempre quando a gente grita, dizem logo, é doida, né? Mas ela estava presa, né, em cárcere privado e isso marcou muito para mim. Eu não acreditei que existia ainda algo dessa forma, né? Então... pegaram, ele foi preso, mas foi muito difícil porque a gente vivenciou algo que é longe, assim, que a gente vê em novelas. E aconteceu aqui em Itabuna. Tem muito tempo, né, que foi logo no início, quando eu comecei, então foi algo que me deixou muito triste por saber que uma mulher estava presa, sem poder sair, sem poder comer, né, sem poder falar com o familiar. As contas de banco, todas na mão, né, na mão do agressor. Ela era aposentada. Então, percebam vocês que todos os tipos de violência ela sofreu. Né, apanhou, violência psicológica, violência, né, física, violência sexual, patrimonial, foi tudo, ela passou tudo. Então, isso me deixou, que eu não gosto nem de lembrar, porque foi uma cena, assim, repugnante. Lembrei de um caso muito parecido de um agressor que fugiu de Minas e acabou se escondendo aqui bem no extremo sul da Bahia. Sim. Com uma mulher que também ficou em cárcere privado por 20 e poucos anos. Eu acho que eu lembro desse caso. Teve 3 filhos com ela, não sei se 3 exatamente. Mas assim, barbaridade que deixa a gente perplexo, cara. E fala, vou matar você e os meninos, né? Ele tem assim, uma forma como eles agem, como se a mulher fosse a propriedade deles, né? Então, é algo que a gente não consegue compreender. A gente está agora no século XXI. Exatamente. E a gente, na verdade, a gente nunca foi propriedade de ninguém. Né? Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Bem claro. Eu não estou aqui, por exemplo, esse espaço aqui é um espaço que é nosso. A gente precisa estar nesse espaço. Exatamente. A gente, por exemplo, na política, é um espaço nosso. Na OAB, espaço nosso. Eu não pedi favor, eu não estou pedindo favor. Eu estou dizendo, eu estou ali porque eu posso estar ali. Então, eu não preciso provar, a tempo algum, a minha competência, a minha capacidade. Eu não preciso mostrar para ninguém, porque a minha capacidade e a minha competência por si só se fala, né? Então, a gente tem... No livro eu digo isso. No livro eu falo, eu não preciso... Na verdade, eu sempre coloco outras mulheres, né? Falando, e digo, não, a gente não precisa provar que a gente é capaz e que a gente é competente. Mas você ganha um salário melhor que eu. Opa, um exemplo. Você ganha um salário melhor que eu. Porque você é homem e você tem capacidade física e biológica melhor que a minha. Aí o empregador vai dizer, não, ele produz melhor que você, porque você tem problemas de ciclos menstruais, você tem problema de menopausa, né? Você tem problema de filho, você engravida e depois vai me trazer problema, vocês são histéricas. É o que a gente ouve, amigo. Infelizmente tem empresas e eu... Já presenciei. É assim que a gente ouve. Gestores não empregar vendedoras mulheres. Exatamente. E quando a gente faz... E sabe quando a gente faz aquelas entrevistas? Aí bota... Quem é? Ah, é uma mulher. Aí é complicado. Aí a gente já vê a cara. A gente vai fazer uma entrevista. Eu já fiz várias entrevistas, gente. E eu perdendo, não pela minha competência, mas pelo meu gênero feminino. Então, imagine ainda uma mulher negra. É muito pior. Uma mulher indígena, muito pior. E uma mulher ainda homossexual. Pior ainda.
Entende? É um racismo, é um É estrutural que a gente não estrutural. consegue entender Eu não no dia de consigo hoje. compreender, não consigo, Entendeu? né? Muito difícil. Você é casado, Jair? Sim. Pois é, então assim, a sua vida com sua mulher, você não pensa, fala assim, não, eu sempre vou proteger a minha mulher em todos os sentidos, é essa, e ela vai te proteger. É assim que funciona. Então, a gente quer a mesma coisa. A gente não quer Exatamente. briga com os homens. A gente quer ter igualdade. Aqui tem 3 homens aqui. E sabe, a gente quer respeito. A gente quer igualdade, não quer desigualdade. E para isso a gente tem que lutar, enfrentar. Aí eu tenho que ser doida Tem que mesmo, viu? provar duas Aí eu vezes tenho que mais, ser né? doida mesmo, gritar, ser histérica, como dizem, né? Casado com meu amor que tá assistindo a gente aí Ai, agora, que né, amor? bom. Vou descer, dar um cheiro. Um beijo. André, falar de coisa boa. Sim. E como você consegue fazer tudo isso? Conciliar advogada, mediadora extrajudicial, presidente da comissão, mulher, mãe, esposa, dona de casa. Para, que senão Olha o dá um nome do meu livro, Mulheres Senão em dá um livro. Movimento. Mulheres em Movimento, amigo. Ah. Eu sou, e eu acho que qualquer mulher, ela sempre está em movimento. A gente é tão... Para você ver como é que a gente consegue fazer tanta coisa, ninguém consegue entender. Ninguém consegue entender porque a gente consegue se movimentar tanto, como a gente consegue fazer tudo, mas a gente consegue. Vocês, homens, não conseguem fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Tem uma amiga minha, Larissa, e Jai também, eu acho que já não consegue, por exemplo. Olha, se você estava no celular, você não consegue dar atenção para outra pessoa. Mas nós, mulheres, a gente consegue fazer tudo isso. A gente consegue trabalhar, a gente consegue cuidar da casa, a gente consegue cuidar do filho, a gente consegue cuidar dos trabalhos voluntários, porque a Comissão da Mulher é trabalho voluntário, gente. O trabalho do Comitê de Combate à Violência, do Grupo de Mulheres do Brasil, também é voluntário. Então, a gente não ganha nada, mas a gente ganha, sim, o amor das pessoas, né? Ou a empatia por fazer o trabalho que a gente faz. Então, e a gente consegue. É fácil? Não. É difícil também? Não. Porque a gente consegue. Então, por isso que eu estou sempre em movimento. Muito bom. Chegando uma perguntinha pra gente aqui que diz o seguinte. A advocacia hoje é uma profissão majoritária feminina no Brasil. São 50% mulheres e 49% homens. Apesar disso, ainda existe disparidade no tratamento e reconhecimento das diversas profissionais do mundo jurídico. Tem. Da gente ir para a audiência e o próprio colega, né, adversário, e olhar para a gente com um olhar diferente. A gente já viu essas cenas. Já viu juízes também, né, magistrados, de olhar para a gente de forma diferente. Agora, o que eu digo sempre, com tudo isso, a gente ainda precisa se impor. Não permitir, não tem a gente sempre com cordialidade, com respeito, com consideração, a gente sempre se impõe sem aumentar o tom de voz e não dar uma de histérica, como dizem, né? Mas a gente sempre tem que avançar, mas de uma forma respeitosa. Então, assim, eu já passei por algumas coisas na minha advocacia, já pensei em desistir. A gente pensa em desistir, porque quando a gente vai para esses enfrentamentos, a gente acaba tendo diversos entraves. Quando a gente vai para conversar com o magistrado, porque precisa que o processo ande. Nós temos aqui diversos juízes. Um juiz que eu, particularmente, para mim, é um dos melhores juízes aqui de Itabuna, e que a gente fala, doutor, a gente precisa dar encaminhamento a essas medidas protetivas, o que o senhor pode fazer? E ele dá ouvido, né, ele dá esse respaldo, embora ele diga que não há necessidade de uma vara de violência doméstica e familiar, o que eu discordo, mas entendo o posicionamento dele, porque ele está dando conta e dá mesmo, dá conta, mas a gente precisa também ter uma voz de uma mulher, Sim. de uma juíza, para julgar esses processos. Né? Esses processos vindo dos procedimentos do inquérito policial que chega no processo, né? Então a gente precisa ter essa voz feminina também. E querendo ou não, ele está dando conta agora. No período dele. Né? Ele pode ser transferido, ele pode aposentar. Pode, né? pode. E o sucessor, como é que vai ficar? Exatamente. A gente não sabe.
Então, o olhar feminino na vara é diferente. É diferente, exatamente. A sensibilidade é melhor, né, maior. E ele falou uma coisa interessante, assim, que muita coisa a gente percebe que acontece nas varas de família. Porque o que acontece na vara de direito das famílias? Muita coisa acontece dentro do ambiente doméstico e familiar. Então, é uma guarda, alimentos, né? É questão de inventário, é questão de briga por herança, é guarda até de cachorro, se decide lá. Então, tudo é divisão de patrimônio, patrimonial. Então, se a vara de família não funcionar, quando vai para a gente tentar resolver o problema e tirar da raiz do problema, que é o agressor, levar para uma justiça restaurativa. Deixa eu explicar, né, o que é justiça restaurativa, que as pessoas, né, é um círculo, uma roda de conversa, para que tente entender também o que acontece tanto com as vítimas como com os agressores, que é um trabalho que é desse juiz que faz, né, e de Ricardo, que faz uma justiça restaurativa na vara criminal em Itabuna. E ele faz uma justiça restaurativa que nós já conseguimos mandar uma pessoa que já deixou de ser agressor. Aí você fala, é possível? É possível. Então a gente tem que ir no ponto. Qual é o ponto? É aquele que pratica violência. Tratar a causa. Tratar a causa. Então, o que depende do judiciário, o que depende da delegacia, o que depende da advocacia, das advogadas, né, e advogados, é que dê os encaminhamentos jurídicos, né, do procedimento criminal até o processo judicial, que vai transformar uma ação penal. Mas o que a gente diz é que não é fácil, nós, na condição de mulher, tá nesses enfrentamentos, olham para a gente diferente, olham para a gente de uma forma como a gente não gostaria, mas isso a gente não pode intimidar. A gente precisa encarar, a gente precisa dizer que aqui é meu lugar. Aqui, por exemplo, na OAB a gente entra ali, é nossa casa. Eu costumo dizer isso. Lá é minha casa, é a casa das meninas, é a casa dos colegas. Então a gente faz dali a nossa casa mesmo como a gente faria na nossa casa. A mesma coisa, a delegacia é um espaço onde a gente, com respeito, com muita cordialidade, mas que a gente traga ali, as mulheres se sentem acolhidas ali dentro. Saindo dali, elas podem morrer. Então, no judiciário, o que elas buscam é um provimento jurisdicional. Então, se elas buscam isso, é porque elas foram vítimas de violência. Então, a justiça ela tem que ser célere, rápido. Então, se a gente faz uma pressão com algum magistrado, com o Ministério Público ou com a delegacia, a gente faz com o objetivo de proteção à mulher. Não é o objetivo de criar nenhum tipo de empecilho ou de criar uma coisa que a gente está pegando no pé. Sim. Não, mas a gente precisa que eles andem. Né? Então, aqueles que não ainda estão a passos lentos, a gente precisa estar dando esses enfrentamentos, dando aquelas impulsionadas para que o processo ande e que a gente consiga. André, falando na comissão, sobre a Comissão da Mulher, nesse dia tão importante que é amanhã, que é o 8 de março, né? Dia Internacional da Mulher, como que deu essa iniciativa da mulher? Como que surgiu e quais desafios enfrentados pela comissão? Pronto. Na verdade, eu fui chamada, né? Eu já trabalhei na Comissão da Mulher por 9 anos, em 3 gestões. E aí passei esse tempo, que foi a gestão de Rui Carlos. Eu fui candidata também à presidência da OAB, junto com meu colega, amigo Rui Carlos. E aí, o que aconteceu? Rui Carlos ganhou. E aí, continuou, e aí ele colocou uma pessoa, colocou uma colega para que assuma a comissão. Passou esses 3 anos, tivemos uma nova eleição da OAB, que me perguntaram hoje como é que funciona, como é que é a escolha das comissões, mas as escolhas da comissão é nomeada pelo presidente, pela a diretoria da OAB. E eles colocaram pessoas muito técnicas, pessoas que acreditam na causa, as pessoas que confiam e que eles confiem também, porque precisa também ter esse laço de confiança. Sim. E aí, Tiago, mas junto com a diretoria, me convidou para ser presidente de volta na Comissão da Mulher. E hoje a gente começou o primeiro evento, né, da comissão da Mulher Advogada, que foi um evento maravilhoso, que eu assim, estendo todo meu abraço para toda a comissão e dizer que assim é uma alegria imensa de dizer para vocês que estou de volta,
e que a gente vai fazer um trabalho belíssimo durante esses 3 anos. Não importa quem maravilha. vai me suceder, mas a gente vai abrir portas para que outras cheguem e que a gente deixe um legado, né? Eu costumo dizer que ser chamado pela primeira vez para assumir um cargo é mérito da pessoa. Sim, A segunda já é mérito do trabalho. sim. A terceira ainda Ai, tem que procurar pronto. adjetivo. Verdade. Que é muito bom, Verdade, né? é Mostra a muito bom. capacidade, né? É. Então, assim, E deixou um a legado. confiança, E né? a A confiança da exatamente. diretoria. Então, assim, quero agradecer porque eles nos ajudaram em tudo que foi feito hoje na OAB, né? Lá teve hoje cabelo, maquiagem, nós tivemos aula de pilates, nós tivemos de defesa pessoal, Opa, isso né? é Isso é importante. muito bom. Tivemos marketing pessoal, né, para fazer como é que a gente administra nossas redes sociais. Nós tivemos vários brindes, vários presentes, né? Então, foi muito bom. Eu acho que nenhuma mulher saiu de lá insatisfeita. Então, assim, olha, um beijo grande para toda a comissão, porque elas foram brilhantes. Hoje foi assim, a OAB. Hoje eu recebi relatos de que a OAB nunca tinha sido tão movimentada como foi hoje. Que bacana. Ou seja, Muito bom. mulheres, e não tinha só mulheres, homens também, que foram para lá prestigiar a gente. Então, foi muito legal, foi muito bom mesmo. Eu fiquei muito feliz com o resultado de hoje. E o resultado e nós vamos fazer um evento em parceria com o Grupo de Mulheres do Brasil, né, que eu faço parte do Já ia te comum, né? perguntar quais são Aí, os próximos projetos e iniciativas da comissão. sim, aí a gente vai fazer um outro projeto, já está, né? Dia 13, que eu vou fazer o lançamento do livro. No dia 17, a gente vai lançar o nosso podcast, onde vai ter várias comissões. A comissão de Ritinha, que vai fazer de deficiência, né? Que vai falar Vamos sobre falar um pouquinho de da mulher, história de mulher deficiente. A gente vai falar também sobre o mês da mulher, direitos humanos, a comissão de cultura com Jailton Alves, meu amigo, meu irmão. Parceiraço. Ave Maria, 30 Parceiro anos do de podcast amizade. também. Já teve aqui. Sim, A gente tem um projeto para desenvolver umas coisas juntos. sim. Muito bom. 30 anos, assim, de convivência com o Jailton. E Jailton assim, eu foi tenho aprendido professor da minha muito. esposa. Só eu que não fui aluna de Jai. Só eu que não fui aluna de Jai. É brincadeira. Mas, assim, então, assim, o meu amor por Jai, todo mundo sabe, não precisa nem eu dizer o quanto ele significa na minha vida, É né? um cara muito bacana. E toda a minha história de vida, ele acompanhou, ele sabe tudo da minha vida. É assim, um parceiraço mesmo. Meu sócio, né? Meu sócio. Sim, aí dia 28 a gente Sim. vai fazer um movimento no bairro Santo Antônio, 28 de março. 28 de março, Certo. junto com o Grupo Mulheres do Brasil, em parceria com a OAB, e a gente vai levar assistência, auxílio jurídico, vai levar psicólogos, vai levar outros grupos, né? Arte, para que a pessoa conheça, né? Vai ser no Santo Antônio. Santo Antônio. Ainda Durante não, o dia. Durante o dia. A gente vai fazer lá, vai botar uma tenda, vai ser Legal. bem legal. Vou dar uma passada por lá. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. A gente vai fazer esse evento lá. E esse evento vai ser para as mulheres de forma geral, não é só para advogada. Aí a gente estende, porque é o que eu falo com o Tiago, a gente não pode deixar o AB nas muralhas de dentro, né? A gente Sim. tem que deixar expandir. E ele, Tem que transformar. ele sempre falou isso na campanha e agora ele quer também que a Isso gente é expanda. importante. A sociedade A sociedade, se sentir abraçada. como pelo dizem, tem uma pessoa que disse assim, olha, que a OAB é considerada hoje um quarto poder. E eu concordo com ele, viu? Que ela fica como se fosse um quarto poder, porque a gente precisa trazer para a sociedade, mostrar a nossa força enquanto advogados, enquanto instituição. E esse trabalho está sendo agora muito importante. E eu te digo aqui, faço de novo minhas felicitações a toda a diretoria, porque eles têm feito um trabalho nesses 2 meses que iniciamos, né, que é janeiro, janeiro, fevereiro e agora março, 3 meses de uma grande gestão. E eu sei que vai ser 3 anos aí muito lindo. Diferenciado. Diferenciado. André, sobre a luta dos direitos das mulheres, quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam hoje no Brasil em relação à igualdade de gênero? Igualdade de gênero. Primeiro é buscar os seus espaços. A gente tem essa dificuldade, né, na política. A mulher na política é diferente. Né? E são tão poucas, né? São tão poucas. Se você me perguntar Quanto- agora, disse assim, André, você quer de novo? Não.
Quantas Não reuniões quero. nós participamos? Ah, demais. Eu Quantas não aguento não mulheres isso, amigo. tinham? Pouquíssimas. Elas mesmas não vão para as reuniões. Exatamente. Eu vou para tudo. Aí você fala assim, você vai deixar de ser uma mulher política? Eu sou uma mulher política, mas nos bastidores agora. Eu quero Sim. ajudar as pessoas. Quero mais ficar na política institucional. Eu acho que é o meu papel, mais enquanto advogada, né? Mas dizer, quer ser candidata, não. Candidata novamente. Então, eu sofri muita violência, né, política, de pessoas falarem importunação sexual, assédio. Porque a gente vai nos lugares, as pessoas querem outras coisas, né? A gente sempre está sendo violado o tempo todo. Eu falo que é o seguinte, que igual a gente estava falando nos bastidores antes, você teve 227 votos? Foi. Você fazia a conta tranquilo por 600, né? Porque a gente faz essa conta, né? Não, 600, quem sabe? Sonhando, né? Sonhando. Quando eu me chamaram, eu falei, cara, 600, 500, 600. Sim. Aí eu reduzi para 300. Sim. Como eu viajo muito, falei, cara, vai dar 200. Sim. Deu 28. Eu saio nas quaternárias, a gente sai nos lugares, já ir pra lá, já ir pra cá, já ir pra lá. Olha, Cara, é isso. A política é isso, infelizmente. Amigo, hoje eu tive em 2 lugares. Eu tive na Danúbio. Cheguei na Danúbio, a pessoa falou assim, a senhora, meu Deus, eu conheço a senhora na TV, a senhora trabalha com pelas mulheres. Pois eu falei, Aí ela disse assim, pois eu votei na senhora. Eu falei, foi. Achou um, né? Achei um aqui, né? Achei uma. Mas ela me falando assim, olha, eu sou muito fã da senhora. Falou comigo. Fui pra TV, TVI, e lá tinha uma pessoa que ele mexe com esportes lá. E ele falou assim, olha, eu sigo a senhora é uma inspiração. Olha, eu acompanho a senhora na política, sua campanha foi linda, sua campanha foi isso. Menino, eu falei assim, gente, será que eu estou em Itabuna mesmo? Será que realmente eu fiz essa campanha? Mas a gente sabe que política é assim, né? A campanha foi linda, foi. Eu cansei de falar aqui, nos bastidores, com outras pessoas. Sim. Né? A gente avaliava algumas campanhas, né? Sim. Foi tanto que no podcast, quando a gente abriu aqui, seu nome foi citado. Coisa boa. Eu fiz com o Diego e com o Joab. Sim. E a gente citou seu nome, Sim. citamos o modelo da sua política, da sua campanha. E Foi a gente lindo fica mesmo. surpreso pela votação. Entendeu? E além, voltando para a sua pergunta, que você falou da igualdade, quais são as dificuldades? Sim. É a questão da violência, a questão de salários diferentes para as mulheres, né? Sim. Mulheres e os homens. Hoje, tem, né? em torno de 30% no Brasil. Exatamente. Então, a gente tem essa dificuldade de se colocar nos lugares, nos espaços, é uma violência, mas a gente tem que intimidar aí para frente. Falta de políticas públicas. Quer ver uma coisa que eu falei hoje? Câmara de Vereadores e Câmara de Deputados. Esse negócio de cota, dizer assim, olha, nos partidos tem que ter uma cota de 30%. Sim. Pura falácia. Não acredito nisso porque não existe, né? Mas tudo bem. Vimos isso na prática ano passado. Vimos isso na prática e não funciona. Então, é papo reto. É para dizer, vamos dizer. Aí, o que acontece? O que eu proponho, que eu já vi que tem um projeto na Câmara de Deputados, que eu vou até ver quem é o deputado, né, que está encampando essa luta, é de tornar de que na Câmara tem que ter os espaços, as cadeiras, tem que ser 50% mulheres e 50% homens. Você vai ver, amigo, que vai ser a diferença, vai ser tamanha. Pelas decisões, tomadas de decisões, nós temos um poder de tomada de decisões. Hoje mesmo eu vi, hoje na OAB, a nossa tomada de decisões é rápida. A gente faz as coisas muito rápido. Por quê? Porque a gente tem que ser rápido no raciocínio, né? Então, eu acredito que se a gente tiver esse espaço, 50% de mulheres e 50% de homens, a igualdade de gênero vai sim sobressair, né? A gente vai mostrar agora o país sim. É um país decente. Um país de homens e mulheres lutando juntos. E não uma desigualdade, uma meia boca, vamos dar umas 30% aí, uma cala a boca para elas, né? Tipo assim, vou deixar ficar por aqui porque a lei exige. Exatamente. Agora, nós tivemos avanços também de leis, né? A Lei Maria da Penha, avanços no país. Você leu minhas perguntas? Não. Eu vou te falar aqui. Sim, vai falar, amigo, porque eu sou ansiosa, né? Eu vou logo falando, né, sobre violência de gênero. Aí estava aqui minha próxima pergunta. Como você avalia
A aplicação da Lei Maria da Penha, você leu. Não li não, amigo. Mas deixa eu te falar, é porque eu já sei. Na verdade, o problema não está na lei. É daquela aplicação, daqueles que aplicam a lei. Sim. Né? E quem aplica a lei? O judiciário. Exatamente. Então, claro que nós temos juízes e juízes, né? Então, a gente sabe que a gente tem uma diferença muito grande. Então, o problema não está na lei. A lei é uma das melhores do mundo, a Lei Maria da Penha. Aí fala assim, por que tem lei para mulher? Porque tem gente que fala, porque não tem João da Penha. Tem gente que me fala isso. Muito isso. Porque eu lembro, Cali, que a gente fez um OAB vai aos bairros, quando eu era presidente em outra gestão. E em uma gestão dessa, em um dia, a gente na igreja, um cara levantou a mão e disse assim, olha, eu tenho necessidade de bater na minha mulher, eu quero matar ela. Nossa. E eu vou para... Foi. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço nesse momento? Aí, que na verdade, na época, era Edmilton Carneiro que era o presidente. E aí, Edmilton foi e tomou a fala, porque eu fiquei assim, que a gente fica assim, né, esperar. E ele disse que tinha essa necessidade. Foi esse que a gente caminhou para a justiça restaurativa, que hoje está recuperado, graças a Deus. Para você ver a importância daquele que aplica a lei. Sim. Aquele que coloca os instrumentos que nós temos para funcionar. Então, se você não tem, se você vai numa cidadezinha, Santa Luzia, vou botar aqui uma cidade, né? Borarima, que já é grandezinha, e que aqui a subestação abarca, né? Mas vai botar uma cidadezinha bem... Não tem. Dean, Jussari. Né? Jussari, cidades pequenas que não tem esses instrumentos. Faz como? E eu vou dizer mais. Isso aí foi praticamente uma busca ativa, né? Sim. Porque o projeto era a OAB nos bairros. Sim. E se não tivesse lá? Como aí, que você ia achar? Como é que a gente ia achar esse cidadão? Esse cidadão, exatamente. Então, para você ver como é o trabalho, a importância também do trabalho que a OAB faz, o trabalho da instituição, do trabalho... Eu costumo dizer o seguinte, nós não damos assistência jurídica, não é esse o papel da OAB, porque nós temos defensoria pública que recebe para fazer o trabalho dela como defensor. Perfeito. O que a gente faz é um auxílio, é um acolhimento, é encaminhamentos. Olha, você vai procurar fulano, você vai procurar o Ministério Público. A gente dá essa assistência, né? Esse auxílio. Mas a assistência jurídica, quem tem que dar é a defensoria pública ou advogado particular, caso a vítima queira, né? Então, a gente deixa isso bem claro para não achar que nós, da OAB, a gente vai salvar o planeta, que a gente não tem esse poder. Mas o que eu digo que quem está com a caneta, quem é? É a administração pública. Então, a gente pede, ressalta e pede para que a administração pública ajude em políticas públicas para o município de Itabuna e demais localidades, né? Porque Itabuna abarca aqui, tem municípios pactuados, né? Então, assim, a saúde aqui toda concentrada aqui em Itabuna. Então, a gente sabe que aqui Itabuna é o centro. Então, a gente precisa desse apoio da gestão. Com certeza. André, como você avalia que a educação pode ser uma ferramenta para prevenir? Eu falo aqui. Você está adivinhando? Eu não li ainda. Você está adivinhando o que tem no meu livro? Eu não li ainda. Prevenir a violência contra a mulher. Primeiro que temos aqui uma educadora, né? A professora. Ritinha, venha me ajudar. Venha me ajudar, Ritinha. Por favor. Deixa eu te falar. Primeiro, o que eu penso é que a educação é tudo. O que começa... Cadê o microfone de Ritinha? Ritinha, minha amiga, querida, né? E a gente sempre fez um trabalho juntas, né? Um trabalho de comunhão. E a gente sempre pensou que a educação é o ponto. Se a gente levar para dentro das escolas, nós tivemos, não sei se você lembra, Ritinha, de uma pessoa que é vítima de violência. Sim. Em uma escola, a gente dá toda assistência, ela não sabe que a gente tem esse olhar para ela. Ela não diz, não fala, mas eu sei que é ela. Ela pode até estar me ouvindo agora, essa aluna. Uma menina maravilhosa, que tem sonhos, né? Que segue a gente, caminha, quer ser advogada. Sim. Então, assim, para você ver como nós inspiramos essa mulher. Então, é dentro da escola que a gente consegue, né, consegue trazer um espaço para que elas possam falar, para que elas possam entender o que é violência doméstica, o que é violência familiar, sim, o que elas passam ali dentro do seio familiar, com seus pais, padrastos.
Então, a gente tem uma série de eventos que a gente pode fazer dentro da escola. Eu vou dar uma palestra até na escola aqui, Ritinha, Sim, né? lá no É, CAP, no Grapiúna. Isso. E aí, é importante que a gente esteja, que a gente leve a OAB para lá dentro, né? E que a gente leve também, não só a OAB, mas o Ministério Público, juiz, Perfeito. para que eles estejam e vejam a realidade, porque ali dentro tem mulheres vítimas de violência, meninas vítimas de violência, nós temos meninos também que passam, meninos que estão, meninas trans, porque isso é uma realidade, Maior né? índice de violência. De violência. Então, a gente precisa ter esse olhar, né, Sim, Ita? sim. Para a educação e a gente levar essas pautas para ali dentro. Falar sobre sexualidade, por que não falar? A gente tem que falar, eles precisam entender, compreender que o que acontece com eles é uma violência. A E, educação né? dos meninos, né? Sim. Como esses meninos devem tratar as mulheres, né? E as suas namoradas e suas respectivas esposas, né? E aprender a tratar a Sim. mulher, né? Como igual. E todo esse contexto, né? De essa complexidade Que eles a não gente podem tem. ser, por exemplo, meninos, né? Os meninos, eles não podem se tornar uns agressores futuros. Exatamente. E mulheres vítimas futuras. Então, é E através achar da que educação. tudo tá bom, né? Tá tudo bom. Isso, não é, e de gente? eles também não desenvolverem, né, essa superioridade. Ele crescer achando que ele é superior à mulher, né, do machismo estrutural que a Sim. gente tem, né? E acontece na própria escola, né? Exatamente. Sim, a própria escola, eles, né, a ideia, porque de casa, né, essa criança, ela já tem que ser educada nessa igualdade, né? Porque se ele cresce, às vezes a gente tem, nós, né, todos nós, porque o machismo, como ele é estrutural, nós crescemos e na hora da gente criar nossos filhos, né, a gente tem meninas e meninos. E às vezes as meninas, desde muito pequenas, já são colocadas para lavar os pratos, arrumar a casa. E o menino não. Não. Né? Então a gente precisa, na escola, este lugar que a gente fala para eles, crianças, adolescentes e jovens, que eles não são superiores. Exatamente. É. E que a Ei, igualdade mãe, tá tem que se vendo que você manter. mandava né? eu lavar os pratos, arrumar a casa? Exatamente. Meu filho lava prato, É, arruma fazer a isso, casa. 12 anos, Exatamente. E tem que fazer. Exato. As fazer. tarefas, elas devem ser divididas por igual, porque todo mundo, né, todos os gêneros, meninos e meninas fazem tudo. É. Nós, mulheres, nós fazemos tudo. Se nós saímos para trabalhar, Exato. né? De determinada década para cá, a gente Sim. começou a sair mais. Então, hoje nós somos mulheres de todos os trabalhos, né? Então, por que que os homens têm que ficar distrito a chegar em casa, sentar, tomar seu banho, sentar no sofá e assistir a E televisão? faz, traz aí uma Não é? cerveja, abre uma Exato, cerveja aí pra mim. Exatamente. Não é? É assim que funciona. E porque a Meu mulher irmão, tem chega de viagem, faço como hoje. hein? É verdade. O dia que eu chego cansado. Mas sabe aí. outra coisa também que a questão da igreja também. A gente precisa também falar nas igrejas. Não é só nas escolas. Né? Sim, As escolas é o sim. ponto principal. Com certeza. Mas dizer também que a igreja também, ela tem um papel fundamental sobre Sim. as mulheres, né? Então, fala da questão da submissão, da questão Sim. da Bíblia, né? Que não discordo, mas a submissão que Deus quer é que seja de parceria. Sim. De um relacionamento de cumplicidade, mas não de você ser subserviente. É outra Exatamente. coisa. Sim, É totalmente outra coisa. diferente. Totalmente diferente. Uhum. Então a gente tem que deixar isso bem claro. Em qualquer parte, seja na igreja, seja na escola, a educação transforma, né? Exatamente. Com certeza. Exatamente. É. Olha aqui, hoje eu sou uma mulher muito mais empoderada por causa do meu trabalho na escola, do que eu estudo, do que eu faço, da minha Exato. leitura. Sim, Né? sim. Você, Ritinha, né? Cali. Então, são pessoas que estão assim à frente, né? E que vê a escola como futuro. Exatamente. É o lugar mesmo, né? O locus, né? De toda a construção, né? De todo o desenvolvimento humano, né? Das relações interpessoais. Então, verdade. é nesse lugar, né? Que a gente precisa estar favorecendo comunicação não violenta. Porque Exatamente. toda vez que Perfeito. você desenvolve, quando o preconceito, né? Seja ele qual for, o preconceito, o racismo, o machismo, quando ele está dentro da sociedade, a gente tem a violência. A gente tem incitação à violência. Toda vez que você fala, né, sobre algo que está acima de uma outra coisa, você está já incitando a violência na sociedade. Se você fala
pensar que um grupo de pessoas, de mulheres, que as mulheres são inferiores, isso incita o ódio no grupo masculino, que vai dizer que aquela pessoa, ela pode, né, ele pode bater nela, ele pode xingar, ele pode... Então, assim, toda vez que você trabalha a igualdade, o respeito, você está trabalhando a não violência. Né? Então, uma cultura de paz. Né? A gente trabalha sempre a cultura de paz. Olha, já é bom a gente escrever um livro sobre isso. Exatamente. Vamos escrever. Pronto. Ela agora só quer escrever, gente. Ela tá demais. Ritinha, vamos aproveitar você aqui. Ocupa a mente. Sim. Olha, amigo, deixa eu te falar uma coisa, só fazer um parênteses aqui. Vários colegas me disseram que eu acabei inspirando eles a escrever um livro. Que bacana. Então, assim, a gente acaba inspirando outras pessoas. Com certeza. Entendeu? Sim, sim. Colegas que eu nem imaginava que falou, não, olha, Andréa, eu gostei. Você inspirou a gente. Pronto, já bom. vou cobrar, viu, amiga? A gente já vai escrever esse livro. Pronto. Muito bom. Ritinha, fale do podcast, fale das atividades, né? Sim. O que tem de novidade vindo aí de Ritinha? Pronto. Eu acabei, há algumas horas atrás, eu acabei de tomar posse da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, na OAB Itabuna, né? Meu presidente, Tiago Cruz, acabou de me empossar e eu estou muito feliz, né? Eu estou à frente dessa comissão, né? Me sinto, assim, muito lisonjeada quando eu recebi o convite e, assim, um desafio muito grande, porque nessa área da deficiência, a gente tem muitos meandros, né? A gente tem aí a deficiência visual, a física motora, né? A auditiva. A gente tem a deficiência intelectual, que a gente tem muito, né? E o autismo. Então, assim, são muitas dificuldades, são muitos desafios. Sem contar que uma pessoa com deficiência, ela não tem apenas uma deficiência. Muitas vezes, toda deficiência ou toda doença, acho que a gente aprendeu isso muito na pandemia, a comorbidade. Sim. Né? Foi algo que ficou assim muito, né, nas nossas conversas. E assim, todo mundo que tem uma deficiência, ele tem uma comorbidade. Então, hoje, atualmente, eu trabalho como professora do Estado lá no CAP, que é o Centro de Atendimento Pedagógico do Estado da Bahia. Então, lá a gente faz o atendimento às pessoas com deficiência. Fica ali na Kennedy, atendimento gratuito pelo Estado da Bahia. Então, a gente faz esse atendimento individualizado, apenas no pedagógico, e a gente atende todo esse público. Lá no CAP, nós temos o PodCAP. Um abraço. O CAP na Kennedy? O CAP fica ali dentro do campus do CIEBTEC. Ah, certo. Né? A antiga, aquela escola à parte ali, do ladinho. Dentro do estadual. Onde era o Heraldo Tinoco. Isso, onde era o Heraldo Tinoco. Inclusive, entra ainda pelo portãozinho do Heraldo Tinoco ali, porque tem a entrada do campus, pertence ao campus, mas fica um pouco, assim, independente, porque os meninos, por conta das deficiências, a gente tem, né, rampa e o acesso mais facilitado. Lá dentro do CAP... Isso é um avanço, né? Da educação. Muito. É um avanço muito grande. Apesar de que eu faço meu apelo aqui já como comissão, né? Porque a OAB, como a doutora Andréa falou, né? A OAB ela é esse quarto poder, né? Então, a gente faz um pedido aqui, em nome, né, do nosso presidente, da instauração de centros de referência. Nossa cidade precisa, viu, Jai? De centros de referência para o atendimento das pessoas com deficiência. Fazer o projeto de lei. Porque, assim, dentro da cidade como um todo, a gente vai ter um momento aqui para a gente falar das deficiências, né? A gente tem aqui um centro que é o CREAD, né? As pessoas da prefeitura devem ter, né, mais capacidade de falar sobre isso, que atende aos grupos. Temos também, no município, nós temos também uma espécie também de CAP, que é me fugiu agora o nome. Mas Centro Pop? Não. Não, me lembro, mais tarde um pouco eu lembro, peraí. E tem o CAP, que é o mesmo estilo do CAP, né, de atendimento para os alunos do município, os alunos que são atendidos na rede municipal. Eles vão também para esse atendimento. Diferentemente do CAP, lá tem psicóloga, fono e não sei se tem fisioterapeuta. Mas o CAP, ele atende
apenas alunos que estão matriculados na rede municipal, estadual e também as particulares. A gente não tem idade de entrada nem de saída. Esses alunos podem, quem estiver em casa e nos ouvindo, o acesso ao podcast Papo Reto, pode estar com a matrícula da escola, se dirigindo ao CAP para fazer a matrícula do seu filho, que precisa desse atendimento. Vou tomar as dores aqui de uma amiga minha, Sim, Suzy. Ela é mãe de uma criança especial, sim. autista. E ela vem passando por diversas dificuldades. Na hora que o Mike chegou aqui hoje, falou, cara, a Suzy estava falando lá no grupo, que a gente tem um grupo só do podcast, Sim. e ela falando porque ela adiou o podcast dela uns dias para cuidar da filha que chama Samara. Uma das coisas, ela não está podendo matricular a filha, porque entrou na justiça contra a prefeitura em alguma coisa, e a prefeitura não permite a matrícula, e ela está sem... Não pode. Sem, não pode. Sem, Completamente ilegal. o juiz Qualquer deu ganho de causa para ela, para a prefeitura matricular, e a prefeitura recorreu. É mesmo? Gente, Então, eu não sabia disso. Olha pois pra isso aí. e Tia. assim, é importante Gente. a gente destacar o direito, né? Assim, os direitos dessas pessoas. Só um minutinho. Mike, manda um zap pra Suzy lá no grupo mesmo, pede pra Suzy entrar, que ela não tá assistindo. Por favor. Então, assim, isso é um direito assegurado, né? Negar a matrícula a pessoas com deficiência, alegando que tem muitos já na sala, Sim. alegando que não tem professor apto para. Porque, Que assim, coloque, minha amiga. porque existe um pressuposto que diz o seguinte: não é a sociedade, o deficiente que tem que se adequar para a sociedade, e sim a sociedade Isso. que tem que se adequar para as pessoas com deficiência. Sim, Então, isso. assim, se você tem uma escola que não está preparada, e eu digo municipal, estadual ou particular, se você tem uma escola que não tem os pressupostos ali, então vá buscar. Né? Se você tem o número de alunos com deficiência, procure monitores ou bote outros professores. Então, assim, as escolas, elas têm que se adequar para recepcionar estas crianças. Essas crianças, exatamente. A gente tem agora já, né, os monitores, toda a rede, tanto estadual como municipal, inclusive os pais podem estar requerendo os monitores, se for do município, buscar a prefeitura, que a prefeitura vai estar, né, a Secretaria de Educação vai estar se organizando para atender, né, para adequar de monitoria, o Estado também e a particular também. Agora, se a prefeitura não consegue, se a secretaria está com dificuldade, aí é um problema que eles têm que resolver. O poder público tem que resolver. Porque, assim... A mesma coisa das mulheres, amigo. O Exatamente. problema não é as mulheres. Exato. E sim, tem que dar esse suporte Exatamente. e as políticas públicas para as mulheres. Resolva. Isso. Porque, assim, o direito está lá. O direito existe. É um direito garantido, É um direito né? garantido. O direito não significa que todo mundo está sendo atendido. É por isso que existem os grupos de defesa disso tudo. De É para apoio, isso né? que a gente está como comissão da OAB. Quem quiser pode estar procurando a gente. Isso. Né? Liga para a OAB, deixa Liga eu para dar a o OAB. número, viu? Isso, vamos dar o número da 3613. Mike, joga na tela, por favor. Pronto. 3613 1882. Vou Isso. até anotar aqui. Dá uma 3613. Pode ligar para a OAB. 1882. 82. Pronto, daqui a pouco o Mike vai colocar na Dizer outra. que quer falar sobre... Pede para falar com Carol, né? Que ela passa pra gente, né? Isso. Por exemplo, se quiser uma palestra também Exato. das comissões em alguma escola ou quer alguma coisa em um determinado Sim. bairro, entre em contato com Carol lá na Exato. OAB, que Carol passa imediatamente pra gente. Se quiser... Ou pra mim ou pra doutora Isso. Caliane, que Se é for algo vice. relacionado às deficiências, pode marcar
se quiser se Sim. encontrar comigo para poder pegar Dentro uma da própria orientação, para instituição. saber, pode entrar tanto via telefone, como também, se quiser marcar comigo pessoalmente, eu irei à OAB. A OAB Sim. fica ali na Rufo Galvão, a sede da Isso. OAB. Lá nós temos sala para receber. Então, às vezes, os pais, os familiares querem conversar com o advogado. Então, É. pode entrar em contato com a gente, né? Eles que a gostam gente... muito, as pessoas Não, gostam vou muito pedir de esse conversar, apoio né? aqui pra ela, porque ontem ela falou isso. Foi ontem à noite, foi Ó, e pode me chamar que eu vou te Isso, ajudar aí. exatamente. Nós trabalhamos em Participação. Em parceria. parceria, sempre. E né? assim, só para reforçar aqui a necessidade dos centros de referência. Sim. Eu falo para todos, né, para todo o poder público, a gente precisa, gente, que seja criado centros de referência de atendimento. Nós estamos com as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos precisando fazer as suas terapias ocupacionais, fisioterapias, fonoaudiologia. A gente tem inúmeros autistas com problema na fala. Muito. Esse ano eu recebi vários para atendimento no CAP. Então, assim, a gente precisa de centros de referência com fono. Nós temos o quê? O CREAD em Itabuna, que fica lá no São Judas. O CREAD tem um atendimento excelente, mas não tem vaga. A fila de espera é imensa. Meu complicado. aluno que mora cá no São Caetano, que tem paralisia, eu tenho esse aluno com paralisia cerebral, ele não tem boa mobilidade para andar. Como que ele se dirige para o CREAD? Pega um 100% ônibus. dependendo da Ele família. né? Isso, a cidade é cheia de barreiras, barreira territorial, barreira, né? Então, assim, agentes sociais, econômicas, a gente precisa um centro no São Caetano. Já vi que esse spoiler aqui do podcast. Que o podcast que o que vai fazer podcast bonitinha, que vai fazer do dia bonitinha. 4, Dia 4 Vai estaremos bombar. aqui. Vai bombar, tem muita coisa, né? E Muita traz coisa. Suzy pra fazer com ela também, Vou, pra estar, vou. né? Suzy está É nos bom. ouvindo agora e já No tá meu convidado. Instagram, @ ritacarvalho.dv, lá eu falo sobre a defesa dos direitos Rita dos faz várias, PCDs. né? Pode entrar lá também, acessa o WhatsApp e fala diretamente comigo. Show de bola. Viu? Vamos aproveitar, vamos falar do seu livro? Vamos. Vamos Mulheres em Movimento? Ah, deixa eu mostrar Mulheres aqui, em gente, Movimento. olha. Mulheres em Movimento, meu livro chegou, já está em Cheirando a Itabuna. leite. Já chegou da editora, tá vendo, gente? Mulheres em Lindo. Movimento, olha. Você vê aqui, ó, várias mulheres, inclusive indígena aqui, que eu me inspirei em Jéssica Tupinambá, né, que é minha amiga querida, que eu amo. Então aqui tem várias mulheres de todos os tipos, de todas as formas, raças, né? Muito bom. Eu já sei o que te inspirou, Sim. mas e o povo? O que te inspirou a fazer o livro? As mulheres. Não tem outra. Aí você fala assim, mas André, todas as mulheres, todas. Não tem uma Sem que eu não exceção. diga assim, sem exceção. Todas as mulheres, até aquelas que chegaram e não tiveram acesso, mas que depois teve acesso comigo. Esse livro, quando você abrir, você vai ver que a dedicatória, os agradecimentos para elas, né? Então, tudo foi feito por elas. Como o livro pode contribuir, conscientizar e empoderar as mulheres? Esse livro é totalmente para empoderar e para incentivar totalmente. E quem lê, eu quero um feedback, vocês vão ler. Eu vou ler. E vão dizer, falar assim, Andréa, realmente, porque é para empoderar mesmo. Esse livro, ele vai trazer uma sensação assim, meu Deus, eu não imaginei que isso poderia acontecer, que isso pode, né, que a gente pode mudar a nossa realidade. Porque eu vou te dizer, Ritinha, minha realidade mudou. Sim. Né? Eu fui vítima de violência. Sim. Mas eu cresci, evoluí. Sim. Eu comecei a mudar. Hoje eu sou escritora. Percebam vocês que isso tudo que a gente faz, tudo que a gente planeja, é uma forma de evolução, uma forma de a gente buscar melhorias para a gente mesmo. Então, esse livro ele é uma inspiração em todos nos relatos dessas mulheres, no que elas me diziam, do que elas me contavam. Então, tem questões aqui que eu falava, gente, isso aqui, mas eu não dizia quem são, não, porque o segundo livro que eu estou escrevendo, já eu falo, né, sem boto o nome fictício, Sim, claro. mas de mulheres que me contavam as coisas, né, me contavam os tipos de violência que sofria. E aqui eu faço um apanhado de tudo que eu ouvia, de todo o que eu acredito, o que é importante para que haja mudança, o que é importante para ter políticas públicas para as mulheres, o que é importante da denúncia da violência de gênero, da saúde reprodutiva.
né? Eu falo também da questão da escolha de você ser mãe ou não. Quantas mulheres? Eu Sim. teve uma colega, uma amiga, que eu inspirei nela, né? E tomara que ela esteja me ouvindo, que tem uma parte, um capítulo só para falar sobre isso. E ela não quer ser mãe. É uma escolha dela. Mas ela Tem é que ser respeitada. criticada o tempo todo já. Olha, imagine, Tia, a pessoa não quer ser mãe e é criticada. Ah, mas você não vai ter filho? Isso. Por que não vai ter filho? As Como se perguntas fosse eu uma faço que a gente... predestinação, né? Você tem que ter filho. Por que tem que ter? É uma escolha dela e ela que tem que decidir. Meu Mas corpo, André, Minhas regras. mas, Exatamente. é a ideia de que a mulher nasceu Pra para reproduzir, procriar. exatamente. Então a Pra gente precisa reproduzir. desconstituir isso. Isso. Então eu Exatamente. falo disso. Quebrar a minha paradigmas. escolha, Exato. a minha escolha de querer ser. E perguntas, questionamentos. Não, mas você vai se arrepender de não ter tido um filho. Não, mas eu Exato. falo. Mas com um homem não faz essa pergunta. Se Sim. você é solteiro e se você não quer ter filho, tá tudo bem. Exato. Mas para a mulher é diferente. A pressão social A pressão não acontece social. com o É, homem. exatamente. Né? Somente Isso com a eu falo mulher. aqui. Exatamente. A capacidade da gente, que eu tá falando, a capacidade e a competência da gente tem que ser sempre provada. Eu falo Sim. disso aqui. Coisa que Exatamente. com vocês, homens, não precisa. Vocês Mas mostram. eu lembrando aqui dos rótulos, né? Exato. Sim. Se um homem é garanhão, é pegador, é garanhão, né? Exatamente. Se a mulher pegar, é puta. exatamente. Amigo, desculpa, mas essa é a realidade. É papo reto. Eu tô papo bem reto, papo pode ficar reto. à viu? vontade. É isso Bem papo mesmo. reto. Ó, eu não tenho dinheiro pra pagar advogado, mas estou com 3 aqui. Ah, pronto. Mas é assim, É por isso exemplo, mesmo. eu esses dias eu fui eu fui sozinha num lugar foi o quê, meu Deus? Ah, fui almoçar sozinha. Eu sentei na mesa, eu não bebo. Então eu fui, tomei meu refrigerante. Mas André, você tá sozinha? Tô. E qual é o problema Exato. de você estar sozinha? Mas as pessoas já ficam falando, já fala que a gente tá ou em depressão, ou tá louca, né? Ou então tá procurando alguém. Não tô procurando O alguém, homem porque eu sou bem casada, graças a Exato. Deus, né? O homem pode ir a um bar e sentar, e chegar no balcão e tomar a sua cerveja. A mulher, ela Não. já tem, né? Os Os títulos, títulos, os rótulos. rótulos sociais. A gente sai pra almoçar, eu e Tala. Eu não bebo, né? Eu parei de Sim. beber tem 3 anos. Aí Tala pede uma cerveja. O cara bota a cerveja pra mim, eu peço a cerveja e o refrigerante. Exato. Põe a cerveja pra mim e o refrigerante pra ela. Tala, não, é o inverso aqui. É assim, Isso, é assim. exatamente. Observe como, né? Como é isso, Torna-se né? natural. É. Então, assim, o Exato. livro, ele traz muito essas perspectivas, né? Essa mudança de paradigmas, a questão da carreira da gente, né? De nós Sim. mulheres. Por isso, quando eu falo assim, mulheres em movimento, que eu falei antes da gente iniciar, é porque nós mulheres, a gente costuma estar em movimento o tempo Sim. todo. O tempo inteiro. Então, isso eu digo, quando vocês lerem, vocês vão prestar atenção, vocês vão entender o que eu quis dizer aqui. Então, ele tem um pouco de cada mulher. Cada mulher está aqui representando meu livro. Então, assim, isso é muito importante para mim, muito representativo. Sabe, Muito. Tia? É bom a gente lembrar da violência obstétrica, hein? Eu falo também. Pois é, Eu falo porque também. é um Quase ninguém fala, né? Mas eu falei também. sobre está isso. sendo assim muito bem Nós retratado. vamos fazer um evento na OAB com a Comissão da Sim. Saúde de Rafaela Salome, que eu mando aqui um Sim. abraço. E a gente vai fazer um evento sobre violência obstétrica. Muito importante, porque Eu sofri. Pois violência é, a obstétrica. violência obstétrica, ela está, assim, há anos no Brasil, né? Dentro dos postos de saúde e hospitais, na hora de se fazer os pré-natal, os Sim. exames ginecológicos, a forma, né, como Sim. essas mulheres são tratadas. Então, assim, existe um movimento já dentro da medicina, né? Sim, sim. Para que seja trabalhado essa não violência, essa forma de tratar esta mulher. Agora, Ritinha, você A me mulher lembrou. periférica, a mulher, né, de baixa renda, que sofre, né, que fica com seus corpos Sim. lá expostos para residentes, né, para estudantes Sim. de medicina Como estarem se fosse estudando estudando, esse corpo que ela não autorizou que fosse estudado. Sim. Então, assim, existe uma violência horrorosa nessa área. Agora, uma pessoa me procurou, falar aqui um caso prático, como o Matheus Santiago, meu colega, meu amigo, querido, né, que está morando fora. Ele pediu 2 pessoas para me procurar. E ela me trouxe uma possibilidade de fazer um projeto de lei. Não esperava. Um projeto, assim, importantíssimo dela
ela sofreu uma violência porque ela perdeu uma criança, ela teve um aborto, né, espontâneo, e ela ficou junto com as outras mães, no mesmo ambiente, no mesmo, né, na mesma enfermaria, com Sim, todo mundo. sim. Então ela ficava vendo as outras mães recebendo É um suas trauma crianças. psicológico, É um né? trauma. Sim. E todo mundo dizendo que não tinha outro lugar. Então, assim, ela me trouxe essa realidade e eu nunca tinha pensado, olha como são os exemplos das mulheres que chegam pra gente. De fazer um projeto de lei. E já temos esse projeto, a gente Sim. vai encampar essa luta dela. Eu falei com ela, a gente vai encampar essa luta, mas de botar em lugares reservados para essas mulheres, para que elas não fiquem naquele ambiente, né, sofrendo dores, né? Eu acho que Kali estava no dia, né, que ela foi lá e então ela ainda tá traumatizada, né? Eu mando um beijo aqui para ela, se ela estiver assistindo, ela vai saber que é ela. E a gente vai encampar essa luta aí, levar para a Câmara de Vereadores e É uma levar, dor né? mesmo, porque tem a dor da perda e depois, E a dor depois- afetiva, ver todo mundo. ver todo mundo, exatamente. A alegria É. das outras mulheres e a Receber Exatamente. seus dela. filhos e ela não A vai violência ter, né? psicológica aí, né, terrível. É, Ó, o livro fala de mulheres. sim, Eu te conheci através de uma mulher. sim, Hoje você me trouxe uma outra mulher que eu conheço há mais de 20 anos. sim, Né? Mas falando da outra mulher que eu te conheci, sim. como você descreve sua relação com o Liz Daily hoje? Teve um momento político, Teve o momento advogadas, o momento político e o pós-político. Sim. Eu e Liz dele, a gente sempre teve Liz, né? Como eu costumo Sim. chamar, né? Falar nisso, um grande beijo. Um grande beijo para Liz, se ela Baixinha- estiver assistindo, baixinha vai retada. danada, danada. Mas eu e Liz, a gente teve momentos assim muito importantes para nossa trajetória, né? Eu me tornei uma mulher política graças a Liz dele, né? Ela que encampou, né? Na verdade, Kali estava até no dia. Quando ela me convidou, ela era ainda presidente do partido Rede, Isso. e ela tinha me chamado para poder a gente ir para um restaurante, não foi, Kali? Um restaurante. E ela começou a me ver como uma mulher política. E me chamou na hora, estava eu, Gorete, Kali, e eu nunca esqueço dessa data, porque a gente tem até uma foto, né, nossa, que foi um momento marcante. Nunca pensei em ser política. Então, Mas também o você Liz deu um dele show tem. na Ai, política. meu Deus, mas eu nunca pensei. Cara, cada Mas caminhada- graças a Liz dele, graças a Liz dele, ela que me colocou nesse cenário. Me colocou nesse enfrentamento de mostrar, não, você é uma mulher política, você é uma mulher interessante para a política, né? Sim. Então, ela me viu dessa forma e ela me deu esse empurrão. Eu não posso deixar de sinalizar isso, porque foi ela que me descobriu, vamos dizer assim, né? Muito bom. E Liz dele, ela tem isso, ela tem muito esse potencial de fazer, ela consegue descobrir algumas potencialidades. Ela tem uma marca muito grande, que ela acredita nas potencialidades e ela começa a investir nesses potenciais mulheres, né? E ela acreditou em Andréa Peixoto. A gente tinha muita relação, muito mais próxima. Agora a gente não tem tanta relação, mas mais profissional, de advogada e delegada, né? Porque, na verdade, ela tem... O papel dela é em relação à delegacia, né? Como delegada, e eu já sou advogada, né? Porque as pessoas confundem um pouco da delegada como advogada, e na Isso. verdade não é, né? Sim. A gente sempre... E a gente se afastou um pouco. Na política, a gente já vinha se afastando um pouco, mas não é nada que foi... que deu algum problema entre a gente, nada disso, a gente já conversou, já está tudo certo, tudo bem, né? Liz dele começou, sempre terá o meu respeito, a minha consideração, né? E o meu apoio no que ela precisar. Não existe inimizade, porque tem muita gente falatório, né? Falatório. Conversinha, porque já faz intriga, né? Intriga. E existem. Conversa E de existiu bastidores. também, amigo, muitas conversas paralelas, né, que eu acredito que ela não tenha acreditado, porque ela é uma mulher muito retada, uma mulher empoderada. Eu também não tenho Sim, as duas acreditei. têm características Muito sim, parecidas, muito né? parecidas. Parecidas. Mas digo que Liz dele foi uma pessoa importante. Ela é importante na minha trajetória, né? Então eu não posso negar isso. E dizer que ela vai ter sempre o melhor de mim. Bom né? a gente reconhecer as É coisa bases. muito. Eu não tenho o que dizer. as Agora, se fontes, você né? me perguntar, quer ser política, eu vou te dizer que não. Não por trauma, não. Não é por trauma e não porque eu me decepcionei, nada assim. Mas
eu acho que não é um caminho. Foge do foco, né? Não dá. Exatamente. E Lisdele já sabe. Inclusive, ela teve no evento, quando a gente ganhou a eleição, né? Thiago, que eu falo a gente, porque é a gente, né? É claro. A comissão A faz gente- parte. Faz Exatamente. parte. Quando o Thiago ganhou a eleição, ela esteve lá com o Guinho, que é o meu Papo presidente reto, do partido, eu né? gosto. Porque eu não estou mais no partido União Já- Brasil, Hum. né? Não estou em partido nenhum e nem quero. Você quer o quê? O Instagram daqui. Já é papo reto. Já é papo reto. Pronto. E aí, Ponto podcast. eu falei para Guinho que eu não quero mais, né? Respeito muito Guinho, um amigo querido, né? Mas Lisdele lá falou assim, você não pode sair da política. Eu falei, posso. Eu já saí. E ela tinha pedido isso porque ela vê realmente potencial em mim. Então, se ela vê, é porque ela acredita em mim. Sim. Então, se ela não acreditasse, ela não ia Mas falar. você Né? inspira. Oh, meu Deus, mas eu vou continuar inspirando sem ser na política, né, Cali? Cali bem sabe como é difícil, porque eu não nós tinha como sabemos, né? conciliar. É muita coisa. Você viu aí quantas coisas eu tenho? Você falou, como é que você consegue? Eu não sei. E se eu tivesse ganhado, eu ainda teria a Câmara de Vereadores, ainda tem isso. Verdade. Então, assim, Deus sabe o que faz, eu acho que meu lugar está Como eu sou aqui, amiga, né? eu prefiro ela fora da política. Ai, Eu meu sou amor, amiga, tá vendo? eu prefiro ela. Mas, assim, respeito, né? Respeito muito. Então, Lisdele é uma pessoa muito querida e vai continuar sendo. Show de Né? mulher. Show de pessoa. Sim. Vamos falar de uma mulher aqui também empoderada, Sim. marcante, que infelizmente deixou a gente essa semana. Gente, Né? Tem uma entrevista que você fez com ela, acho que o ano passado, foi. programa A Voz do Povo. E no Dia da Mulher. Né? Exatamente. É emocionante. O que mais te marcou ali? Tudo. Maria Alice é amiga de minha mãe. Né? Quem conhece minha mãe é Val. Val né? Peixoto. E minha mãe tem uma amizade muito forte com ela. E Maria Alice é como se fosse minha mãe. Né? Por tudo que ela representa na cidade. Ela como mulher. É uma mulher que empodera outras mulheres, que acredita. Ela acreditou, ela encampou a luta na OAB. Quando eu fui candidata a presidente, ela ia para o rádio e dizia, não, Andréa. Ela tinha aquela, sabe? Ela falava assim, meu Deus, como a Andréa cresceu, porque ela me conhece nova. Né? Eu trabalhei com o Fernando Gomes na época que ela foi, né, secretária. Então, ela acreditava em mim. Ela falava assim, meu Deus, que mulher. Andréa, você deu um pulo. Para você ver que é possível, viu? É possível a gente mudar e conseguir alcançar os nossos voos. Claro. Né? Com certeza. Mas ela fez muito isso comigo. E naquela entrevista, eu acho que Matheus também foi, não lembro se Matheus foi nessa entrevista. E eu disse para ela assim, que ela é uma inspiração para nós mulheres. Aí o povo diz assim, meu Deus, e ela, como ela inspira nós mulheres a entrarmos na política. É dizer aqui para João Abílio, para Carlinhos e toda a família, dizer que como assim, como sua mãe foi tão importante e vai continuar sendo na minha vida, na vida da minha família. Né? Minha mãe é assim, falou, meu Deus, eu via os vídeos e as fotos, que minha mãe trabalhava com ela, subindo palanque, fazendo coisa e fazendo festa com ela. E Alice era essa pessoa. Então, dizer a vocês que vocês têm todo o meu carinho e que sua mãe e sua avó vai ser sempre lembrada com muito respeito, porque ela era inspiração e continua sendo. Sem dúvida nenhuma. A Dama de Ferro. A Dama de Ferro. Oh, meu Deus, não pode substituir, viu? Ela vai ser sempre a Dama de Ferro. Eu acho que não tem. Eu acho que ficou Não uma tem, marca registrada da pessoa, dela, do jeito, Do carisma, da forma. Sim. Entendeu? Isso bate mesmo. o pé do que ela queria e tinha que ser daquele jeito. Exatamente. É característica. Características. Né? Então, assim, Exatamente. é uma pessoa ímpar. Exatamente. Falar de pessoas ímpares, a importância da sua família, na sua vida pessoal, profissional. Tudo. A importância de Val Peixoto. Maria, eu sou o que eu sou por causa de minha Peixoto. mãe. Eu sou o que eu sou por conta de minha mãe, né? Por conta de minha Eu vejo família. você rasgando elogios. Minha mãe foi uma pessoa que me inspirou muito enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Não só minha mãe, como meu pai também. Meu pai, para mim, foi um exemplo de homem, de digno, de respeito, de carinho. Quem conhecia meu pai, Jailton conhecia meu pai, era advogado. Eu me inspirei na profissão graças a meu pai. E minha mãe sempre me deu um impulsionamento, ela sempre acreditou que eu conseguiria, né, mudar a minha história, que eu conseguiria galgar meus voos, né?
Então, minha mãe, ela sempre foi uma incentivadora. Na política, ela ficou na política igual doida, né? Pulando, gritando, fazendo a festa, você via, né? E ela Quantos foi, né? vídeos? Quantos vídeos ela gravava vídeo, ela queria falar, ela queria dizer. É Mas isso, minha mãe é importante isso. Meu marido também, ele sempre falava, "Meu, você vai entrar de política, você não acha pouco não que você faz. Meu Deus do céu, mas ele foi lá, ele pulou, ele foi comigo, ele me ajudou, meu filho, né? Então, hoje mesmo tinha uma Mulher Maravilha vestida na OAB, né? Pra gente fazer uma representação do que a gente é na vida real, né? Uma Mulher Maravilha. E meu filho que conseguiu essa do Teatro e Companhia, que é Tava aqui, mais né? ou menos assim. Onde é que eu tava? Olhando agora. Ah, foi mesmo a Mulher Maravilha. É assim mesmo, é assim mesmo. E meu filho que deu essa oportunidade de ela ir também de novo, né? Que é Júlia e Malu, minha nora, né, namorada de meu filho. E eles foram para lá e fizeram um trabalho com o teatro, que é Diego, né? A companhia, né, de teatro deles, que é incrível, que faz um trabalho belíssimo. E assim, eu agradeço a eles também por ter dado essa oportunidade para que elas também representassem o que nós mulheres somos, uma Mulher Maravilha. Não é, Com certeza. Todas, independente, É, né? Isso exatamente. É importante. Cada uma com o seu jeito, com a Seu sua jeito. característica, né? Exatamente. Mas é muito importante, todas têm uma Exato. maravilha dentro de si e toca o barco. Verdade. Mike, vamos vender aí um pouquinho? A gente não vendeu nada hoje. Vamos faturar. Vamos faturar, vê se cai R$1 aí pra gente hoje. Manter o podcast é caro. Ô, deixa estar. Posto do Gordo, pensou em lavagens aí, ó. Posto do Gordo, ali no bairro de Fátima. Engraçado que quando eu faço propaganda do Posto do Gordo, eu faço propaganda de uma amiga minha, Sim. que é a churrascaria do Vicente, que eu sempre dou referência, né? Ah. Churrascaria do Vicente, né? Eu tô lá do lado do Vicente. E não faço propaganda da churrascaria do Vicente. Ô, gente. Eu vou ter que acertar gente. isso aí, viu? É verdade. Quem mais aí, Mike? Ai, pô, também são duas amigas queridas. Sim. Pensou em Ferro e Aço, Miraçu. Ah, velho, Rodagem Itajuí, bairro Santo Antônio. Então aí você encontra tudo para construção. Boteco do Sam, aí ó, ali no Ótimo. Conceição. Comidas aí, petiscos, todos os finais de semana. Se eu não me engano, de quinta a domingo. Oficina Santana, carro quebrou, eu recomendo. Bairro Lomanto, aqui quase em frente ao Colégio Modelo. Oficina Santana, show de bola. Eu faço minha revisão lá. Tem mais? Tem mais. Que Brilho. Pensou em produto de limpeza? Que Brilho em Eunápolis. Avenida Dom Pedro I, 278, Eunápolis. E em frente a Que Brilho tem Biolimpe. Só muda o número. 278 para 279, se não me engano. Viu? Mas na Avenida Dom Pedro I, Eunápolis. E claro, meu parceiro, meu amigo, Cacau News, famoso Joab aí. Forte abraço, Joab. Diga aí, JP. É um programa também do estúdio. Né? Gente. Joab que apresenta aí. Ficou o quê, Mike? Toda terça? Isso. Que Toda legal. terça-feira. Então eu faço na sexta, o Joab faz na terça. Suzy vai resolver a questão da escola da filha. Sim. E aí volta com pó de inspiração. O Joab faz terça e eu faço sexta. Ah, E a que gente legal. ainda tem espaço para mais dois, viu? Ai, gente. Pode trazer para cá. E Suzy com o pó de inspiração. E Suzy, qual o dia de Suzy? Suzy estava fazendo sexta, não era, Mike? Aí eu mudei para assumir sexta. Ela vai ajeitar a questão da filha. Precisa matricular a menina para ela Sim. organizar a vida dela. E aí ela volta com pó de... A gente não sabe, mas talvez fique quarta-feira. Ok. Mais alguém, Mike? Acabou? Estúdio Hub 73, aqui onde nós estamos. Então pensou em fazer seu podcast? Traga para cá a operação bacana ali do Miqueias, viu? E a gente faz um podcast muito bonito aí para vocês. Isso aí, gente. Estamos chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo gostoso. Né? Senão Coisa também a boa. gente fica 2 horas Ah, e e o a povo, gente aqui muito vai bom, deixando. né? e o povo não aguenta. Eu rapitei logo Cali logo pra vir. Pois é. Não Mas falta a presença assunto, hein, pra gente. é importantíssima de vocês três, né? Cali, atua em que área? Cali. Cali, não tem cadeira daquele Previdenciário, lado né? ali, mas aparece ali, Cali. Presidente da comissão. Ela é vice-presidente da comissão. Pronto. Minha parceira.
Vem Isso aqui, é Cali. importante. Cali o quê? Priscília Caliane. Priscila. Caliane. Priscila Caliane. Vem cá, amiga. Vem cá. Se apresente. Minha parceira, minha Três- parceira de vida, minha Três filha. mulheres empoderadas. É, né? três mulheres. Deixa eu só dizer o lançamento do livro. Isso eu ia falar. Né? Sim, Ai, mulheres. pronto. É. Eu penso logo, gente. Ó, quando né? saiu esse negócio de TDAH, Ai, meu Deus, que sou todo eu. mundo diz que... Sim. Não é que todo mundo diz. É que começou a aparecer mais... Começou a pra diagnosticar né? melhor hoje, sim. Na empresa que eu trabalhava, tinha um documento, um relatório chamado PAT. Então a gente responde lá 40 questões Sim. e de um lado 40 questões do outro lado da folha. A gente só contratava o profissional se ele fosse aprovado nessas respostas. Sim. Ai, meu, será que eu E ia eu, ser? eu costumava dizer que dava pra ver o fundo da cueca do cara. Sim. Porque o psicólogo entregava pra mim, Geildo, esse contrata. Esse contrata com ressalva. Você tem que trabalhar isso, isso e isso nele. Sim. Esse não contrata. E aí eu perdi as minhas respostas do PAT. Quando foi o ano passado, eu futucando aqui, falei, cara, eu preciso do PAT, preciso do PAT. Aí chamei o cara no WhatsApp, falei, velho, me dá... Você tem como mandar meu PAT de novo? Ele, pô, Geildo, é pago, mas eu vou mandar pra você e tal. Aí mandou meu PAT. Falou, cara, é o seguinte, você tem um nível de velocidade de pensamento, de Hiperatividade. hiperatividade. Eu A tô- média, se eu não me tenho. engano, ele falou que a média é 48 ou 58, a sua tá em 144. Sim. Então, assim, cara, você tem que fazer alguma coisa de apresentar, de fazer entrevistas. Olha, Isso aqui que começou por legal. causa dele. Você vê. Olha, gente, Que coisa interessante. boa. Observe como a gente encontra talentos, né? É, E isso aí eu falei, mesmo. cara, eu vou desenvolver isso. Onde algumas pessoas encontram a deficiência ou o não poder fazer, né? Porque também a deficiência, para termos legais, é importante também. Mas enquanto algumas pessoas encontram em alguns deficiência no termo pejorativo, outras pessoas encontram talento. É. E Agora, é isso que a gente tem que Seu fazer. com filho, as por pessoas. exemplo, seu filho canta, Sim, João gente. Gabriel. João Gabriel é um talento para Talento, cantar. canta super Canta, bem, é autista e canta. Autista, É, tem TDAH. eu mando um abraço pra ele, ó. Agora Ah, ele veio ama. uma ressalva. Que eu Sim. tento tratar todos os dias, né? Tala me ajuda em Sim. algumas. Que é que eu pego muita coisa pra fazer. Você tava falando que mulher faz um bocado de Sim. coisa. É. Sim. Às vezes eu tô desenvolvendo É do TDAH 8 também. coisas. Ah, então Sim, você, ao amigo, mesmo você é do tempo. nosso É. grupo, Né? do nosso grupo. E nem E a- sempre consegue trabalhar. Vamos fazer um terminar. Terminar. viu, Cali? E Exato. aí, esse É. ano eu falei, cara, Tala, eu vou focar na Mundial, na empresa que eu trabalho, e focar no Isso. podcast. Sim. Dentro do podcast, eu conversando com o Mike aqui, a gente resolveu colocar a TV web. E aí, Ai, E meu aí, Deus do céu, falei, vamos Mike, tocar você TV também, web. viu? É porque é isso mesmo, porque todo transtorno ele traz um prejuízo, né? É. Por isso que ele precisa passar pelos profissionais, né? Multiprofissionais, Sim. psicólogos e tal, porque ele sempre traz algum prejuízo à agora, vida. essa parte eu consigo administrar. Pronto. Mas a parte que eu trabalho todos os dias é entender que as outras pessoas não pensam e nem respondem na mesma velocidade. que eu. Ô, menino, não fale não, Cali. Aí, É, esse é o mais gente. difícil. Eu passo um relatório pro vendedor, É isso mesmo. tem hora que eu quero que o cara leia o relatório, me dê um diagnóstico do relatório e me dê a Que já solução. tem a solução. É. Só que eu sou o No gerente. tempo seu. É. E É é eu que difícil. tenho que fazer isso pra ele. Eu também sou do entendeu? mesmo jeito, viu? Meu Exatamente. perfil, meu E cada perfil. um tem seu tempo. Exatamente. Né? E a precisa gente fica respeitar. esperando que a pessoa seja a mesma coisa que a gente é. Exatamente. Então é complicado. É. Então, essa é a isso maior mesmo. dificuldade. Vamos falar do livro? Vamos. Que dia que a gente lança? Que dia que é esse Quinta-feira. lançamento? De ontem a 8. Dia 13 de Dia março. É agora, na próxima semana. Lançamento de Mulheres em Movimento. Dizer que é um livro inspirado em vocês, mulheres. Vamos ler, vamos lá nesse lançamento, prestigiar às 18 horas na OAB, na sede da OAB, subseção Itabuna, aqui que eu faço os agradecimentos a toda a diretoria que permitiu que a gente fizesse o lançamento lá na nossa casa. Né? Então, assim, agradecer imensamente a todos que, assim, me acompanham a minha trajetória enquanto advogada, enquanto administradora, enquanto comissão da mulher, enquanto comitê de combate à violência, Multidisciplinar. como mediadora extrajudicial, né? Como uma mulher, né? Uma mulher como mãe, como filha. Então, assim, quero vocês lá. Estão todos convidados dia 13 de março, às 18 horas,
na UAB Subseção Itabuna. Espero Na todos rua vocês Rufo lá. Galvão? Rufo Galvão, isso, né? É, Rufo na Galvão. frente Acácio Cardoso, em Isso. frente. Então, quem puder, compareça. Viu? Amiga, uma mensagem pro meu, pro seu, pro nosso público. Ai, O gente. que você diz aí? Primeiro, dizer que assim, eu estou muito feliz de estar aqui, né, com o Jai. Há muito tempo a gente vem se organizando, né? E Desde a pra- política que a gente fala. Desde a Olha política, desde a política, a gente fala, é mesmo. E dizer que, assim, como eu sou feliz por ser quem eu sou hoje. Né? Então, assim, quero que vocês se inspirem na minha história, na história de Rita, na história de Caliane, na história de tantas mulheres que são as mulheres de luta, mulheres que acreditam em outra mulher, mulheres que não ficam só estereotipando, que tenham realmente sororidade, que acreditam na outra mulher, como um dia a Lisdeira acreditou em mim, como um dia Jailton acreditou em mim, como um dia Rita acreditou em mim, está você encampando, acreditou em mim, como eu acreditei em você. Como você acreditou em você. E como eu acreditei em mim. Exatamente. Exatamente, Cali. Muito bom. E dizer que somos mulheres em movimento. Quem não é? Exato. Então, me acompanhe. Meu Instagram é @Andrea, sem I, Peixoto ADV. Me sigam lá, acompanhem a minha história, que vocês vão se inspirar. Eu tenho certeza que vão inspirar na minha história e na Vão, história com de certeza. tantas outras mulheres. Imagina. Né, Jai? E dizer que eu quero vir de novo, viu? Que eu quero vir de sempre. Portas abertas, né, amiga? Mas, pra finalizar, eu vou abrir. Não, vou deixar você abrir. Ai, tá. Eu quero a dedicatória. Ai, eu quero o livro pra mim. gente, Com claro! Peraí. Primeiro. Peraí. Ó, gente, ó, gente. Fresquinho, Uai, cheirando a leite. Cheirando, chegou agora. É o não foi primeiro- lá é o na primeiro? B, é o primeiro. Primeiro, É, Jai. cheguei. A honra. Pra você ter ideia, chegou na OAB, gente. Agora. Estavam me procurando onde eu estava. Eu estava dentro da OAB, na minha casa. E aí, o que foram? Foram na OAB me entregar. Então, vamos lá. Ai, meu Deus. O que eu boto aqui pra Jai, viu? Pode botar Jai, papo reto Do- mesmo? Já papo reto, do seu coração. Gente, eu vou escrever aqui para meu amigo. A primeira pessoa que Gente, tirou será que eu vou óculos saber pra fazer uma escrever. dedicadora? É, Uma não? dedicadora? Aqui embaixo tem mais espaço. Mas eu Mas espero tá aqui, Em não? cima pra É, Melhor? chamar atenção. Hein? Sim. Gente, é estranho, né? Tira o óculos pra escrever. Ela tira mas óculos eu pra escrever. Isso mesmo. Porque a gente, né? Pra ler. Coloca. Exato. Cara, que maravilha, né? Um livro que vai inspirar muita gente. Sim. transformar Sim. pessoas, né? As mulheres, o movimento, né, de toda mulher, né? Eu não consigo imaginar uma mulher que não esteja em movimento total, né? Todas nós mulheres. E é bom que, pelo que nós falamos do livro, que ele representa todas as mulheres, Exato. né? Todas Sem as asepsia, mulheres. Isso. sem seleção de mulheres. Isso, de né? classe, de De raça, classe. exatamente. Muito bom. Agora tá saindo. E tinha dia 4, nós vamos falar de quê? Dia 4 nós vamos falar do autismo, né? Isso aí. A gente tem aí um Tá dia... eu, Suzy Souza, que ela domina mais o assunto Isso, do que eu. então, dia 2 de abril, né, é o dia do autismo, dos direitos, né, de luta dos direitos dos autistas. Então, a gente vai falar especificamente sobre isso, o mês de abril todo, né, comemorado, e não só comemorado, mas é de luta mesmo, pronto, de amigo. reivindicação, Hoje é quanto né? do mês? 7. De reivindicação. Como eu disse, a gente tem 3. muitos direitos, né? Isso não significa que todos Você viu? eles estão sendo respeitados. Então, nós vamos falar disso no dia 4. Show de bola. Aqui, Bota ó, aqui, gente. Mike, a câmera do centro Ó. aqui. Recebendo Gente, aqui da aqui, minha ó. amiga André Peixoto. Show de bola. Em primeira mão e o É primeiro o primeiro livro. E ó, Primeiro livro. dedicatória. Com dedicatória. Ó, espero vocês lá, viu? Você vá, Minha viu? amiga, Muito felicidade, obrigada. saúde, Muito obrigada, paz, amigo. sucesso. Deus te abençoe. Obrigada. sempre. Obrigada. Jornada especial que você tem. Obrigada, amigo. Obrigada. E vamos Amiga. continuar. Show de bola. Muito Fico obrigada. feliz. Depois Te de espero tanto dia tempo, 4. sim. Depois de E você 20 depois anos, né? Cara, vem comigo da Muito feliz de te reencontrar já Igualmente. aqui no podcast. Maravilhoso. Parabéns. Então, gente, esse foi mais um podcast. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo, se Deus permitir. Tchau, tchau.